O Espírito Santo é apenas uma força, uma energia, um poder inconsciente? Seria um vento, um sopro da boca de Deus? Muito obrigado por acompanhar o canal. Divulgue esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer as verdades sobre o Espírito Santo. Deixe seu comentário e seu joinha. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para que você seja informado de novos vídeos postados. Pouco se sabe sobre o Espírito Santo. A maioria que ensinam nas igrejas e nas redes sociais sobre o Espírito Santo não estão 100% em harmonia com o que a Bíblia ensina. Vamos aprender 8 verdades sobre o Espírito Santo que você não conhece. Primeira verdade: esteve presente na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2 está escrito: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, possuindo o mesmo poder divino como Deus Pai e Deus Filho. Ao longo de toda a Escritura, o Espírito de Deus tem o papel de agente divino em todos os atos criadores, quer na terra, na natureza, na igreja, na nova vida ou no novo homem. Segunda verdade sobre o Espírito Santo: o Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem a Bíblia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 está escrito: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Os escritores da Bíblia foram movidos pelo Espírito Santo, assim como um navio é movido pelo vento. Eles estavam inteiramente sob a motivação do Espírito Santo. Terceira verdade: o Espírito Santo adverte e mostra os nossos pecados e erros. Gênesis capítulo 6, versículo 3 está escrito: Então disse o Senhor: Não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Até mesmo a paciência de Deus tem limites. O homem é carnal, desvia com muita facilidade das coisas de Deus ao seguirem as paixões carnais. Disse Deus: Os homens se entregaram aos desejos da carne ao ponto de não mais responderem ao controle do Espírito Santo. A influência divina era completa, portanto, o Espírito Santo deveria ser retirado. Seria inútil agir, ou seja, contender para restringi-los, para melhorá-los. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quarta verdade sobre o Espírito Santo: possui a mesma natureza divina de Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4 está escrito: Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens,
mas sim a Deus. O Espírito Santo foi dado para guiar os cristãos em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Mas Ananias tentou em vão enganar o Espírito da verdade. João capítulo 14, versículo 17 e 26. Capítulo 16 e versículo 13. Ananias não estava mentindo ao homem, e sim a Deus. O uso da palavra Deus esclarece o ensino bíblico referente à divindade do Espírito Santo. O pecado de Ananias é identificado como uma mentira ao Espírito Santo e a Deus. Isto sugere a unidade existente entre o Espírito e o Pai e serve para advertir os cristãos do caráter abominável da falsidade religiosa. Mateus capítulo 12, versículo 31. Jesus deixaria os discípulos. João capítulo 13, versículo 33. Mas pediria ao Pai que enviasse alguém semelhante a ele para estar com os discípulos, não temporariamente como ele havia ficado, mas para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Quinta verdade sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina e ajuda a lembrar da palavra de Deus. No livro de João, capítulo 14, versículo 26, está escrito: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uma das grandes funções do Espírito Santo é ensinar. Jesus passava o tempo ensinando. Lucas capítulo 4, versículo 15. Por 50 vezes, mestre no Novo Testamento significa professor. Por 3 anos, os discípulos aprenderam com os ensinamentos de Jesus. Em sua condição mental, era incapaz de compreender muitas verdades. João capítulo 16, versículo 12. Eles precisavam de mais instruções, e estas instruções o Espírito Santo lhe daria. O Espírito Santo sabe as coisas de Deus, e a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele é capaz de comunicar para todas as pessoas que estejam dispostas a ser instruídas. O Espírito Santo não só ensinaria, como também traria à mente verdades que haviam sido esquecidas, dentre as coisas que Jesus ensinara ou das coisas reveladas das palavras da verdade. Quando em momentos de crise, como quando os discípulos fossem levados aos tribunais, o Espírito traria à mente as ideias apropriadas. Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Os cristãos que estudam a Bíblia podem ter a confiança de que o Espírito Santo lhes trará à mente passagens adequadas quando necessárias. Sexta verdade: o Espírito Santo se entristece com nossas ofensas e pecados. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, está escrito: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A única definição para o Espírito Santo se entristecer é que o Espírito Santo é uma pessoa. A tristeza geralmente é causada por dores e ofensas. Muitos ofendem a pessoa do Espírito Santo abrindo mão das coisas espirituais, satisfazendo os desejos e vontade da carne. Hoje, assim como foi no passado,
Muitos estão ofendendo o Espírito Santo pelas escolhas más e pela rebeldia do coração. Sétima verdade sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no corpo daqueles que se rendem à vontade de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Visto que o corpo dos santos é o santuário sagrado do Espírito Santo, não se deve contaminar com a imoralidade. O ser humano não pertence a si mesmo. Ele não tem o direito de usar suas faculdades de acordo com os desejos e motivações de seu coração não convertido. Ele é propriedade de Deus pela criação e redenção. O ser humano deve viver mental, física e espiritualmente como Deus orienta, para a glória de Deus e não para a satisfação dos desejos carnais. Fomos redimidos da morte eterna. Nosso dever é manter o corpo em condição de pureza, a fim de glorificar a Deus e servi-lo de modo aceitável. Os verdadeiros seguidores de Cristo não permitirão que apetites e os desejos carnais os dominem. Em vez disso, seu corpo será dominado pela mente regenerada e guiado constantemente pela sabedoria divina. Romanos capítulo 6, versículo 13 e Romanos capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 e 27. Oitava verdade sobre o Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. No livro de João, capítulo 16, versículo 8, está escrito: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Em Atos, capítulo 2, versículo 37, relata que o coração dos que ouviram o discurso de Pedro compungiu-se. Uma das primeiras evidências da operação do Espírito Santo é a profunda convicção de ser um pecador. O Espírito não expõe o pecado apenas, ele convence da justiça. Ele exorta o ser humano a aceitar a justiça de Cristo, tanto a imputada quanto a comunicada. Romanos capítulo 10, versículo 3 a 10, Gálatas capítulo 2, versículo 20 e Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ninguém pode escapar do juízo. Isso é tão certo quanto a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27. O Espírito convence os crentes de seus pecados, guia-os à salvação e à justiça, que é Jesus, e os adverte das consequências da permanência no pecado e de negligenciar a salvação pela graça. O diabo conhece a verdade, mas nunca se afirmou na verdade. João capítulo 8, versículo 44. Quando nós interessamos em conhecer as verdades de Deus e buscamos, pela graça de Deus, pôr em prática em nossas vidas, o coração de Deus se alegra. Mas quando abrimos mãos de suas verdades e buscamos tirar para as nossas vidas somente aquilo que nos convém, assim como o Pai e o Filho se entristecem, também entristece o Espírito Santo. Busquem conhecer as verdades sobre o Espírito Santo e coloque em prática todos os dias de sua vida, e você será abençoado por Deus. Um forte abraço de seu irmão André.